Já comecei a gravação. E vamos lá, então, vou começar a apresentar minha tela para vocês. Então, nossa aula hoje é de gramática, né? Terça-feira é dia de gramática. Lembrando para o pessoal que ainda não fez, na semana passada eu falei sobre saúde pública no Brasil, né? Foi uma aula um pouco extensa, peço desculpas, inclusive, por isso. Mas aí eu propus um tema, né, de redação para vocês. E o pessoal que mandou redação e ainda não corrigi, vou corrigir. Quarta-feira é o meu dia mais tranquilo na semana, é o dia que eu pego para focar nessas coisas. Então, provavelmente amanhã eu já vou corrigir as redações que me enviaram. Então, como vocês viram lá no cronograma, para quem não viu agora, né? O tema da nossa aula de hoje é concordância verbal. Eu quero falar com vocês de concordância no geral, né? Tanto a concordância verbal quanto a nominal. Só que cada uma delas tem especificações, né? Tem regrinhas específicas para cada coisa. Então eu decidi separar para ficar mais didático, mais compreensível para vocês. E aí a gente vai trabalhando juntos, aos poucos, e assim a gente fica mais fácil de compreender, tá bom? Então, a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem me parar. Se tiver algum problema com o som também. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos para a definição, né? O que é concordância verbal? Concordância verbal é o estudo das relações de igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito a que se refere. Então vamos entender melhor essa frase. A gente tem, dentro das orações, relações entre os termos, né? A gente costuma estudar essas relações na sintaxe, a relação da função entre os termos. Aqui a gente tem um estudo diferente, uma relação percebida de um jeito diferente. Quando eu falo de número, eu estou falando singular ou plural. Quando eu digo a menina, é uma menina, então esse é um número. Quando eu digo as meninas, plural. Então mais de um. Então, quando eu falo de número para vocês, eu estou falando ou singular ou plural. Plural. Singular é um só, plural é dois ou mais, certo? E quando eu falo de pessoa, eu estou me referindo às pessoas do discurso, né? Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu. Sabe, eu, ele, tu, ele, nós, eles, aquela questão. Então, pessoa é isso, número é singular ou plural. Então, quer dizer, quando eu falo de concordância verbal, eu estou vendo a relação entre número e pessoa. Aliás, entre número e pessoa, entre o verbo, né? A gente tem o verbo, o sujeito e o verbo. Então, a gente vai perceber a relação de número e pessoa entre esses dois elementos, entre o sujeito da frase e o seu verbo. No exemplo vai ficar mais claro, mas de início é isso. Então temos aqui o sujeito dessa frase. O garoto era esperto. O sujeito aqui é o garoto, né? A quem o verbo se refere. Então, a gente tem o garoto masculino singular, um só. Era. Então, esse era, por exemplo, eu não poderia escrever o garoto éramos esperto. Por quê? Porque éramos não vai concordar, ou seja, não vai estar de acordo com o que vem antes. Se eu tenho antes o garoto, então precisa ser era. Ou é, se for no presente. Porque a ideia era no passado, né? Então, a relação de concordância é isso. Quando eu falo o garoto, ao invés de os garoto, os é plural. Então, garotos precisaria estar no plural. Isso é relação de concordância. É perceber se um está concordando com um elemento da frase, está concordando com o outro. Então, olha aqui, a gente tem a terceira pessoa do singular, que é ele, né, o garoto, e a terceira pessoa do singular também pro era. Então, aqui a gente vai ter uma relação de igualdade, uma harmonia, né? Quando as coisas estão certinhas, uma de acordo com a outra, a gente chama isso de harmonia. Então, está em harmonia o sujeito
e o verbo da frase. Em qual pessoa? Na terceira pessoa do singular. Olha aqui a frase do lado agora, uma situação diferente. As garotas eram espertas. Então aqui a gente tem o uso da terceira pessoa do plural, mais de uma, né? As garotas. Então o verbo também vem para terceira pessoa do plural. Então percebam, quando eu falo de sempre concordância verbal a gente tem um sujeito em toda a frase, né? Seja ele simples, composto ou indeterminado. Culto. E a gente tem o verbo. Então a gente vai perceber como é que o sujeito e o verbo se relacionam. A gente vai perceber se eles estão em harmonia ou não e como é que se dá esses diferentes tipos de harmonia, que é as questões que eu vou explicar para vocês, que é essa explicaçãozinha que tem aqui embaixo. Ó. Nessas relações, dois fatores são levados em conta: o tipo de sujeito e a sua posição em relação ao verbo. Então, a gente vai perceber que, dependendo de onde o sujeito estiver em relação ao verbo, por exemplo, o garoto era suspeito. Aqui, o garoto, o sujeito, vem antes do verbo. Então, quando eu falo posição, é isso. Está antes, está depois, está no começo da frase, está no final. É essa relação. Qualquer dúvida, vamos parando. Então, essa é uma definição mais geral, inicial, para a gente começar a entrar no tema. Olha os exemplos. Eu me foquei tanto no exemplo lá, esqueci que tinha separado algumas frases mais específicas para introduzir vocês. Olhem outros exemplos de concordância. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então, eu, primeira pessoa do singular, adoro, também tem que estar de acordo, tem que estar concordando com o sujeito. O adoro, verbo adorar, sujeito, eu. Agora olha embaixo. Elas adoram. Então perceba, mudei para elas, o verbo também mudou. É isso que significa essa harmonia, a concordância. Ele vai se alterando conforme a pessoa muda. Agora, outro exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Quem entraram? Cristina e Eva. Aqui a gente tem sujeito composto, porque são separados, né? A gente tem a Cristina e a Eva. Juntas, sujeito composto, quando tiver mais junto. Quando tem eu, só estou falando de mim, então sujeito simples. Elas também é sujeito simples, porque a gente resumiu a um pronome. E aqui não, aqui a gente tem separado o nome de uma e o nome de outra. Então aqui sujeito composto. O entraram vai se referir a uma e a outra. Então, quando a gente tiver essa relação separada, a gente está falando de um sujeito composto. Então, vamos lá. Aqui a gente começa as regras, então, para sujeito simples. Por isso que eu acabei de explicar para vocês o conceito de sujeito simples e sujeito composto. Porque a concordância verbal, ela vai se dar de uma maneira para o sujeito simples e de uma maneira diferente para o sujeito composto. Então vamos lá. Aqui falando sempre de sujeito simples, por isso que está em destaque em vermelho para vocês. A primeira regrinha. Quando esse sujeito for coletivo, nessa situação, o verbo fica sempre no singular. Então, o que são essas regras? Elas vão dizer pra gente, ó, nessa situação, vai ficar desse jeito, vai concordar dessa forma. Nesse outro momento, vai concordar assim. Então, é isso que eu estou querendo dizer com regras. Então, um exemplo, quando a gente fala de um sujeito coletivo. Como assim sujeito coletivo? Multidão é um substantivo que se refere a muitas pessoas. Então, é um sujeito coletivo, que se refere a um grupo, a um coletivo. A multidão ultrapassou o limite. Então, notem que não poderia ser a multidão ultrapassaram. Por quê? Porque se trata de um sujeito coletivo. E a nossa regra diz que quando o sujeito coletivo não está especificado, por quê? Porque, por exemplo, poderia ser uma multidão de estudantes, como a gente vai ver ali embaixo, tem exemplos mais especificados. Quando ele tiver só um sujeito coletivo mais amplo, então o verbo que vem a seguir, ele estará no singular, né? Isso. Então a multidão ultrapassou o limite.
Agora, por outro lado, se o coletivo estiver especificado, como eu tinha comentado há pouco, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Então, quando a gente tiver o sujeito coletivo, que é aquele sujeito que se refere a um grupo maior, e uma especificação, então é uma multidão, mas não é simplesmente uma multidão. É uma multidão de fãs, é uma multidão de carros, é uma multidão de pessoas. Então especificou um pouco mais, aí fica facultativo. Facultativo não, opcional, vamos dizer. Você pode tanto colocar o verbo no singular como no plural. Ok? Então, primeira regrinha sujeito coletivo. Se não estiver especificado, mantenha o verbo no singular. Se ele estiver especificado, aí você pode tanto colocar no singular quanto no plural. Ou seja, pode ser tanto ultrapassou quanto ultrapassaram, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando que esses slides já estão disponíveis no Drive e eu também posso mandar para vocês no WhatsApp, no grupo de vocês, se ajudar, se facilitar. Próxima regrinha, então. Agora, a gente vai ver como é que a concordância verbal se dá no sujeito simples para coletivos partitivos. Letícia, o que é coletivo partitivo? É um coletivo que se reparte, que divide. Então, ele fala de um coletivo, mas ele é uma parte de um todo. Embora ele já seja um grupo, ele está dentro de um grupo maior, então ele é uma parte. Isso significa partitivo. Então, olha lá a regra para esse tipo de coletivo. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como, agora a gente tem exemplos de coletivos partitivos. A maioria de, a maior parte de, grande número de. Então perceba, quando eu falo a maioria de, é uma grande parte, só que ainda resta um pedaço desse grupo. Então isso é coletivo partitivo, sempre identifica. Ele se refere a uma multidão, só que tem um grupo maior. Então é maioria, maior parte, grande número de exemplos, né? São os exemplos. Então olha aqui, quando se tratar de coletivo partitivo, grande número dos presentes se retirou, aqui no singular, verbo retirar, e como é um coletivo partitivo, a gente também pode colocar no plural. Então, grande número dos presentes se retiraram. Por quê? Porque aqui, no primeiro caso, o verbo retirou, ele está concordando com o número. Então, grande número se retirou. E no exemplo seguinte, ele tá concordando com os presentes. Então, os presentes se retiraram. Ok? Então, essa é a segunda regra, lembrando que a gente está falando de sujeito simples. Quando o verbo se refere a só um nome, né? Só um sujeito. Seguindo, então. Primeira regrinha foi de sujeito coletivo. E aqui é um coletivo, só que é uma parte só de um todo maior. Seguindo. Quando a gente tiver as expressões mais de, menos de ou cerca de, o verbo concorda com o numeral. Como assim, Letícia? Vamos dar uma olhada nos exemplos. Então a gente tem um desses três casos, e aí a regra é, o verbo concorda com o numeral. Então, um exemplo, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. O numeral aqui é uma mulher. Então, como o uma é singular, a gente também vai deixar o verbo no singular. Ok? Então, uma mulher quis trocar, verbo no singular. Agora, olha a frase de baixo. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Duas pessoas, então, é plural. Então, o verbo também tem que concordar com esse plural do numeral ali, né? Do duas. Então, ao invés de ser mais de duas pessoas chegou, que seria o singular, fica chegaram. Então, o verbo se adapta ao numeral quando for uma expressão mais de, menos de ou cerca de. Olha só. A gente tem uma situação diferente aqui embaixo, né? Quando a gente tiver o mais de
Só que para indicar reciprocidade, então ambas as partes, aí o verbo vai para o plural. Então, pode ser que o mais de ele apareça com essa questão com o numeral junto, e aí você vai concordar o verbo com o numeral, mas quando ele for usado para falar que ambas as partes tiveram alguma atitude, ou seja, para falar de reciprocidade, aí o verbo vai para o plural. Então, olha ali, mais de uma professora se abraçaram. Então, quer dizer, houve uma troca, foi recíproco. Então, o mais de está se referindo a essa atitude recíproca. Por isso, o verbo vai para o plural. Então, não é mais de uma professora se abraçou, mas mais de uma professora se abraçaram. Okay? Então, o abraçaram, plural aqui. Tudo bem? Então, quando tiver essas três expressões, a gente tem algumas particularidades. Tá dando para entender a questão da concordância, o que significa concordar, no geral, assim? Beleza, obrigada, Kelvin. Ok, obrigada, Grevino. Então vamos lá. Mais uma situação. Aqui a gente tem os nomes próprios. Então, com nomes próprios, o que são nomes próprios? São nomes específicos que falam de coisas particulares. Então, por exemplo, quando eu falo Letícia, é um nome próprio, é o meu nome. Então, é um nome que especifica algo, é um nome mais específico, não é um nome tão amplo. Por exemplo, se eu falar menina para se referir a mim, é um substantivo comum. Porque menina é comum, né? Agora, quando eu falo meu nome, já é mais particular, então é um nome próprio. Então, com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigo. Então, quando tiver nomes próprios, aí depende. Se você colocar o artigo antes dele, é uma coisa. Se você não usar o artigo, é outra. Então, olha só, esse aqui é bem interessante, porque vocês podem usar muito exemplos com países na sua redação, né? Na produção da redação de vocês. Então, se você coloca lá, os Estados Unidos influenciam o mundo. Se você fizer o uso do artigo, aqui no caso os, masculino e plural, você precisa deixar o verbo flexionado. Então, ele vai concordar com o artigo. Se tiver artigo, ele vai para o plural. Se você colocar direto, Estados Unidos influenciam o mundo, então ele vai ficar no singular. Então, se fizer o uso do artigo, esse os que está ali antes, os Estados Unidos influenciam. Se você não usar, então influencia. Ok? Então, para nomes próprios, é o uso do artigo ou não que importa para dar a regra de concordância. Lembrando que aqui a gente está sempre olhando para o sujeito e depois para o verbo, porque se trata da aula de concordância verbal. Mas depois, quando for a aula de concordância nominal, a gente vai olhar para outros elementos na frase. Mas não se preocupem com isso por enquanto. Outra situação. Quando se tratar do pronome relativo que, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, quando a gente tiver esse pronome, o verbo vai concordar, vai estar em harmonia com o que vier antes desse pronome. Então, olha ali. Olhem os exemplos. Fui eu que levei. Eu que levei. Então, o que vem antes do que? O eu. Então, o verbo precisa concordar com esse eu, com a primeira pessoa do singular. Então, eu levei. O verbo mais adequado para a primeira pessoa do singular é o levei. Então, olha embaixo. Foste tu que levaste. Então, o que vem depois vai concordar com o que vem antes. Tu levaste. É que é um uso do português que a gente não costuma fazer, né?
não usa o tu, né? Se transformou em você. Mas é para vocês entenderem que sempre que tiver um pronome relativo que, o que é o pronome relativo que? É o que aparece na frase se referindo, né, tendo relação com o sujeito. Então, eu estou falando, foste tu que levaste. Esse que está falando de você, estou falando, me referindo a você, por isso que ele tem essa função nesse momento. E por último, foi ele que levou. Então, ele, por isso, o verbo no final levou. Então, toda vez que a gente tiver o pronome relativo que, o verbo vai concordar com aquilo que vier antes do que. Vou testar vocês, hein? Ver se está dando certo mesmo aí. Se o que vem antes do que fosse nós, fomos nós que, como ficaria o verbo levar no final? Acho que seria levamos, né? Como Isso. Certinho, Kelvin e Grevin. Então, se fosse nós, antes do que, o levou teria que concordar com ele. Por isso, fomos nós que levamos. Beleza? Legal, que bom que vocês estão entendendo. Vamos lá. Agora a gente vai falar de outro pronome relativo, o quem. Então, quando for o quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Então, aqui é mais ou menos parecido com o do pronome relativo que. A diferença é que, além da gente poder usar essa concordância com o que vem antes, a gente também tem a possibilidade de passar para a terceira pessoa do singular. Então, ou você deixa na terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular? Ele, né? Eles, seria ele e ela. Isso, ele e ela. Então, ou você pode concordar com ele e ela, ou você pode obedecer, seguir quem está antes do quem. Então, fui eu quem afirmou. Então, aqui a gente tem a concordância com a terceira pessoa do singular, porque ele afirmou ou ela afirmou. Mas eu também pode colocar a concordância com quem vem antes. Então, fui eu quem afirmei. Eu afirmei. Então, na frase de baixo está concordando com o eu, que veio antes do quem. E na frase de cima está concordando com a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Isso para o pronome relativo quem. Então, vamos continuar. Agora, quando a gente tiver a expressão um dos que, este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Então, esse daqui é tranquilo, aquilo que você sentir no coração você põe. Ele foi um dos que mais contribuiu. Então, você pode escrever contribuiu no singular, ou você pode colocar também. Ele foi um dos que mais contribuíram. Então, nessa expressão um dos que, a gente tem essa liberdade de ou deixar no singular ou colocar no plural. Tranquilinho isso aqui, né? Opa, só isso? Oh, que rápido. Eu fiquei preocupada porque são bastante regras e não ia dar tempo, mas acabou que deu. Então vamos só repassar rapidinho por cada uma, para ficar bem fixo. Quando a gente tiver um sujeito coletivo, que é aquele sujeito que se refere a um grupo, qual é a regra? Sempre no singular. Afirmou sempre na terceira pessoa? Como assim você está falando? Em que situação? Tem algum exemplo aqui do slide? Tipo, fui eu quem afirmou, tipo, o certo seria foi ele quem afirmou, não é? Não, aqui você pode colocar... você está falando do quem? Tá. Não, você pode usar tanto o que quanto quem. Isso daí é uma questão assim. Eu não sei se vocês entenderam o que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando se, tipo, se tem que ser sempre quem antes de afirmou.
Quando você tem, por exemplo, as frases elas estão dentro de um texto. Então, quando você já tem muitos ques, porque a gente usa que em muitas situações, né? Então, a orientação é que se tiver muito que, dê preferência para o quem. Mas se você disser fui eu que, afirmei, por exemplo, tá certo, mas depende dessa questão. Tipo, se tiver muito que já, dá preferência para o quem. Essa que é a regra. Mas ambos os usos estão corretos. Ok, beleza. Então, só repassando, aqui a gente está falando de concordância verbal. Então, o que é concordância verbal? É a harmonia entre número e pessoa, olhando para o sujeito e para o verbo da frase. Alguns exemplos. O primeiro caso que eu falei foi sobre o sujeito coletivo, que é aquele sujeito que se refere a um grupo. Quando for esse sujeito, a gente deixa o verbo no singular. Então, a multidão ultrapassou. Se o sujeito coletivo tiver especificado, a gente fala a multidão de fãs como um exemplo, aí tanto faz. Você pode tanto usar no singular quanto no plural. Ultrapassou ou ultrapassaram. Quando for coletivo, partitivo, que é aquele coletivo que fala de um grupo, mas ele é uma parte desse grupo, aí a gente pode tanto usar um quanto usar outro. E os exemplos de coletivos partitivos são maioria de, maior parte de, grande número de. Depois nós vimos a concordância verbal nas expressões mais de, menos de e cerca de, que a gente viu que se elas estiverem acompanhadas de numeral, o verbo deve concordar com o numeral. Se for um numeral singular, verbo no singular. Se for um numeral plural, se numeral mais de um, né? Maior que um, a gente tem o verbo também no plural. Só que quando o mais de, então, observação importante, quando o mais de estiver falando de reciprocidade, não de numeral, aí a gente vai sempre colocar no plural o verbo. Então, mais de uma professora se abraçaram e não se abraçou. Depois nós vimos que em nomes próprios ele vai acompanhar o artigo. Se tiver artigo, então vai para o plural. Se não tiver artigo, fica no singular mesmo. Depois nós vimos o uso para o pronome relativo que. E aí a gente viu que ele vai concordar sempre com o que vem antes do que. Qual é o sujeito que veio antes do que? É a primeira pessoa do singular? Então o verbo deve estar também na primeira pessoa do singular. Agora, quando se tratar do pronome relativo quem, a gente pode usar, a gente pode tanto concordar com quem vem antes, quanto fazer o uso da terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. E por último, quando a gente tiver a expressão um dos que, a gente pode tanto usar no singular quanto no plural. Beleza? Eu pretendo mandar uma listinha para vocês de exercício, para fixar sobre o sujeito sim. A próxima aula, a gente vai falar sobre concordância verbal no sujeito composto. E aí tem algumas outras regrinhas. Ok? O que eu preparei para vocês é hoje. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. E é isso. A gente vai se ver na quinta-feira. Tá? E eu espero que você... Eu não sei se a Isa chegou a comentar sobre o Cine Debate que vai rolar. Chegaram a falar com vocês? Vitinho falou, né? Beleza, então eu espero vocês lá. Deixa eu exibir meu livro, gente, que chegou hoje. Eu comprei no sebo, tá? Paguei R$8. O livro porque eu fiquei empolgada pro Cine Debate. Eu não tinha lido ainda, comecei a ler já. Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso para vocês e a gente vai se encontrar mais uma vez essa semana. Até mais.